Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou o Anderson, estou aqui dividindo a bancada com o Fábio Lopes. Fala aí, Fábio Boa Lopes. noite, tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos aqui com uma lenda de Bauru aqui, cara do financeiro, consultor, um renomado, meu amigo Carlos Roberto Sete. Professor, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Boa noite, Anderson. Obrigado, Fábio. A recíproca é verdadeira. Um grande amigo. O Anderson conheci recentemente lá no evento, né, do WISE. Parabéns Sim. pelo evento espetacular. Obrigado. E já formou o nome. Agora a coisa vai rodar em PG. É isso aí. E, Carlos, a gente está aqui, Carlos, esse podcast, para quem está assistindo a gente também hoje aí pela primeira vez, a Wise teve iniciativa aí alguns 3 meses atrás, né? A gente está hoje na 9ª edição, ô, Leandro, suporte? Eu acho que é o nome, A né? 9ª edição. Então a gente tem a finalidade aqui de a gente trazer uma comunicação para os jovens também do projeto, para empreendedores aí, empresários da cidade de Bauru. E é uma boa comunicação. Então, trazer boas histórias, histórias relevantes, né? Histórias que geram transformação, né? Fala das nossas dificuldades, às vezes é legal, porque as pessoas acham que o mundo... Hoje, você olha na internet, só vê maravilha, né? Tudo é fácil. A vida Parece, dos outros é perfeita, só ver que você olha lá, parece que até ganhar dinheiro é fácil. A gente tá com um professor de economia aqui, gente. É isso E aí. vocês vão ver que não é fácil chegar lá, Não é entendeu? bom. Acho que tem alguns aí que é na cena mesmo, né, Fábio? Que ganha, né? Mas acho que a vida, tudo é processo, é tijolinho por tijolinho, né, Carlos? Eu acho que você pode contar isso melhor que a gente aí nessa lida sua aí de lecionar, de formar, de trabalhar com empresa. Fala um pouco da sua história aí. Então, é tijolinho por tijolinho, é dia após dia. Acho que isso é que forma uma história, né? Tá. Então, eu sou uma pessoa nascida em Iacanga, aqui pertinho. A né? grande Iacanga. A grande Iacanga. Tinha de uma família muito humilde, né? E até os 8 anos da minha vida morei em sítio. Né? Meu pai era colono, né? E aí nós viemos para a cidade. Com 14 anos eu vim para Bauru. Acho que foi a visão que o meu pai teve, porque lá em Iacanga você se formava até a 8ª série. Não tinha mais. Não tinha mais. Meu pai teve uma visão que falou: olha, eu vou mudar para Bauru, porque lá eu conseguiria, eu e mais 2 irmãos, eu tenho mais 2 irmãos, nós conseguiríamos estudar, que é a visão do pai, né? Bauru é a terra da oportunidade. Terra de oportunidade. E foi aí que eu fiz, com 14 anos, estava comentando aqui com o Fábio e com você nos bastidores, né? Com 14 anos eu entrei no Mondelli, frigorífico Mondelli, ainda na Rua Aparecida, lá atrás, né? Como office boy, que seria o mirim de hoje, né? Office boy. E cresci, né, no escritório. Como isso é saudável, né? É saudável. Trabalhar não faz mal. Não faz mal. A prova está aqui. Está aqui. Eu vou falar a minha idade para vocês terem certeza do que o Fábio falou. Eu comecei com 14, estou com 75. Nunca matou, nunca fez mal. Ativo até hoje. É isso aí. Sou consultor da Sistel, uma das grandes empresas de quem eu presto um trabalho de consultoria. E, então, cabeça, você tem que deixar a cabeça funcionando, você tem que cuidar do corpo, evidente, porque é os dois que faz você ir para frente, e do espírito, né? Você tem que ter uma espiritualidade forte, né? Com certeza ser amigo e parceiro de Deus, né? E as coisas caminham, acho que as coisas caminham. Legal. Então, aí eu fiz técnico de contabilidade, que era na minha juventude, você fazia colegial, você fazia técnico. Aí meu pai falou, meu pai sempre foi uma grande referência para mim, falou: filho, você vai fazer um técnico, porque se você não conseguir fazer uma faculdade, você já tem uma profissão, que era um técnico. Na época você tinha que escolher. Tem que escolher. O segundo grau ficava para trás. Para trás. E depois você vem de família humilde, você tem que escolher mesmo, né? Sim. Aí, com 18 anos me formei, mas aí eu sempre trabalhei na área de contabilidade, no Mondelli, depois em escritórios de contabilidade, de maneira que eu fazia o técnico à noite e de dia eu fazia o que eu estudava à noite. Isso me ajudou demais, até porque eu gosto da área e tal. Aí quando eu terminei o colegial, falei pro terminei o técnico, melhor dizendo, falei para meu pai, eu vou para São Paulo, eu quero fazer faculdade de São Paulo, eu quero fazer faculdade de economia. Eu já sabia o que eu queria. Meu pai falou assim, é importante a gente contar as histórias, né? Meu pai falou assim, então, filho, mas eu não tenho dinheiro para sustentar você em São Paulo. Eu nunca me esqueci. Eu falei: pai, eu só quero a sua bênção. Falei, pai, eu quero a sua bênção, eu me viro.
Mas, filho, aí saiu lágrima dos olhos do meu pai, né? Imagina um senhor que... Aham. E ele falou, filho, a bênção eu te dou, mas eu não tenho. Eu falei, pai, se o senhor me dá a sua bênção, eu acho que eu já estou abençoado. Eu falei, eu vou. E fui, né? Imagina, com 19 anos, estava em São Paulo, tinha dois ou três amigos que eu havia conhecido em cursinho e tal. Aí me arrumaram lá, eles eram em São Paulo, a gente morou numa pensão, não era república, era pensão. Aquela coisa que você morava assim num quartinho, né? Tinha um banheiro para todo mundo. Era um dos quartos da casa? Um dos quartos da casa. E era banheiro para todo mundo, não era que nem um apartamento, era pensão, muito simples mesmo, né? Aí comecei minha vida, né? Então, eu comecei minha vida em São Paulo, estudei no Mackenzie, eu estudava de noite e de dia eu comecei a trabalhar em banco. Eu falava um pouco bem o inglês, eu trabalhei no banco francês e brasileiro, que depois foi comprado pelo Itaú. Trabalhei na área de câmbio. Já as pessoas chegavam para mandar dinheiro para fora, Sim. tinha que saber um pouco de inglês e eu dominava um pouco, ao menos ali para o câmbio, né? Sim. Trabalhei um tempo, aí eu fui mudando de emprego, na medida em que você vai fazendo faculdade, os próprios amigos da faculdade falam, rapaz, vai abrir um processo seletivo aqui, ali. Então eu fui, trabalhei na RJ Reynolds, que era de cigarros, né? Concorrente da Souza Cruz na época. Depois trabalhei no grupo Ultra, né? A Ultragás, Ultra Fértil, né? E depois de formado, me formei com 22 anos. 22. Depois de formado, eu comecei a passar em processos seletivos mais arrojados, porque eu tinha um diploma, e aí eu podia dar uma arrojada. E foi muito feliz, porque no primeiro processo seletivo que eu passei para valer, foi no processo de controller. Eu fui controladoria. E cargo muito bom. Eu fiquei 3 anos lá, muito grande, numa multinacional sueca, que é Uddeholm Sandvik, de aço. Passei no processo seletivo, eu tinha 22 para 23 anos. Então, interessante eu contar essa história, Fábio e Anderson. Manda. Por causa do seguinte, esse processo seletivo em São Paulo, não preciso dizer para você como é que era. Cheio, né? Muito cheio. Em primeiro lugar, que as empresas tinham acordo com as empresas que selecionavam em RH. Tinha várias pessoas de RH que selecionavam, como ainda tem hoje. Mas naquela época era fortíssimo isso, os anos 70. Eu já estava formado nos anos 70. Então, o que aconteceu? Eu entrei a gente deixa o currículo, a entrevista nessas empresas que selecionam, aí eles veem teu perfil e me chamaram para fazer um processo de para essa empresa multinacional. E eu fui passando. Quando eu vi, rapaz, eu estava entre os 3 últimos. Aí a gente fez aquela dinâmica seletiva e os outros 2 eram muito mais experientes que eu. E aí? Então, aí é por isso que eu estou contando o caso. Aí você vê como o multinacional tem uma visão diferente. Aí eu fui o selecionado. Aí quando eu fui selecionado, meu gerente era um alemão, meu diretor era um sueco. Aí o meu gerente alemão, Casemiro Tchucha, né? Eu falei assim, depois que eu peguei uma certa intimidade assim, né? Eu falei assim, por que eu fui selecionado? Ele falou assim, porque você era o cara que menos vício tinha. Olha como é que foi o projeto de seleção de uma multinacional. Formar. Isso. Nós queríamos alguém que tivesse um nível bom para formar. E os outros eram todos que já tinham um certo vício. Já tinha. Eu estou contando isso por causa da experiência de quem começa, né? Muitas vezes eles escolheram por quê? Até hoje esse conceito é válido. É válido. Não é, Fábio? Você que é empresário sabe a gente disso. Aqui com os educadores, a gente tem um pouco dessa experiência. A gente contrata pessoas que já vêm com know-how e também a gente dá oportunidade para os jovens, nossos educadores novos. É isso aí. Acaba que os jovens novos têm uma linguagem, porque eles passaram pelo processo também, e está mais fácil você moldar, você assim, buscar os objetivos ali que a empresa também tem. Acho que é legal isso, né? E é mais aberto. Agora a pessoa que já tem uma mentalidade já é mais... E você vê, e foi assim, eu até conto porque acho que quem começa vale a pena, né? E foi por isso que eu fui selecionado, entendeu? Para poder começar. Aí eu fiquei 3 anos lá, aí comecei a namorar uma moça de Bauru, que hoje é minha esposa, que é a Kátia, e aí falei assim, pensando, cara, eu vou voltar para o interior.
pensei, eu era daqui. Quase você seguiu carreira lá, hein? Quase segui carreira. E aí, vou contar o que o meu gerente falou para mim na saída, eu não queria que eu saísse. Aí eu queria, porque qual o projeto? Aí Fábio e Anderson, virou mais forte para mim o projeto de vida do que o projeto de trabalho em si. E o projeto de vida, eu olhava assim, tinha 2 amigos meus que eram daqui de Bauru, tinham casado, criava filho no apartamento, não podia sair. Os 2 trabalhavam, largavam com uma pessoa estranha. Eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Pensava assim. Isso já nos anos 70. Nos anos 70, já era assim. Já era assim. Eu falei, eu não quero isso para mim, eu não quero esse tipo de estilo de vida. Claro. E voltei para o interior, porque a gente ficou noivo, aquela história normal que naquele tempo ainda se fazia isso, se ficava noivo. Né? Hoje em dia não fica pedir a mais. benção, né? A gente não fica mais. Paquera, Aquela época, para noivo, põe a aliança no dedo, essas coisas que hoje não tem muito mais, não que não tem. Então, aí eu vim para o interior e querendo, né, eu comecei a prestar processo seletivo com o projeto de voltar para o interior. E foi aí que eu fui selecionado para a usina Santa Adelaide, de 2 córregos, para ser o gerente financeiro. Você já veio empregado. Já vim empregado. Mas na época dos anos 70 também estava plena expansão. Totalmente expansão e quem tinha... Pleno emprego. Isso, total. Naquele tempo era pleno emprego, não, mas a economia era pleno emprego, não é como a gente vê hoje. Né? E aí fui realizando o meu projeto, né? E empregado tal, na usina. Então, quando eu fui sair, rapaz, que eu tinha que avisar que eu tinha que sair, foram lá 3, 4 meses de aviso prévio, porque eles tinham que contratar outro cara, um outro processo seletivo. E o meu gerente, que a gente acabou pegando muita amizade, porque tem uma história interessante. Eu ainda estava começando a minha vida, eu ia de ônibus, eu morava em Pinheiros, né, numa república, com o pessoal de Bauru, pegava ônibus de Pinheiros, era no Distrito Industrial de Santo Amaro. Pegava 2 ônibus. Aí meu gerente, um dia, porque eu fiquei 3 anos lá, depois de 2 anos, meu gerente falou assim para mim, Carlos, você vem todo dia de ônibus, não vem? Eu falei, vem. Ele falou assim para mim, então, eu moro em Santana, pego a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros para vir para cá. Eu vou te dar carona. Eu falei, mas... ele falou assim, você desce de ônibus até o Jockey Club, que é aquele viaduto lá da Rebouças. Né? Você fica esperando embaixo do viaduto e tirou carona. Aí peguei carona com ele todo dia. Na volta ele me largava ali. Já. Aí eu pegava um ônibus, que eu morava lá em cima, em Pinheiros, lá. E aí pegava um ônibus e subia a Teodoro Sampaio. Aí criou um vínculo. Aí quando eu fui falar para ele, cara, que eu queria sair, imagina, o vínculo, por que eu falei? Porque tinha um vínculo de amizade, todo dia. Todo dia ele me dava carona, porque São Paulo é daquele jeito. Rapaz, ele saía uma semana para falar com ele. Eu tinha um projeto para cá e não tinha ainda feito o processo seletivo para a usina. Eu falei, vou no peito. E aí falei para ele, ele falou, mas você não pode sair daqui. Mas aí, ele era nascido e criado em São Paulo. Eu falei, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor, seu Júlio. Eu vou para lá porque eu quero formar família, eu quero ter... Aí ele falou, então eu entendo. Desse jeito, alemão, eu já entendi. Então eu consigo liberar você. Falou, porque você pode fazer carreira aqui, você vai indo muito bem. Eu falei, então, mas é projeto de vida. Então, a gente tem pouca coragem de pôr as coisas na mesa e também saber o que você quer, mais ou menos o que você quer. Com 25 anos, 26 anos, eu não sabia direito, mais ou menos eu achava que sabia. Né? Mas você teve clareza, né? Clareza. Do projeto de vida. Isso eu acho importante. Priorizei uma coisa que eu entendi que era maior. É verdade. E aí ele me liberou, né, com muita assim, mas se eu vou te liberar porque é por isso, eu não te libero, enfim, liberou, eu fiquei lá o tempo que foi preciso, vim. Quando eu cheguei, olha para você ver como é o mundo. Quando eu cheguei, eu nunca pensei em dar aula. Minha cabeça toda era assim, vou ser executivo, vou fazer carreira de empresa, nunca pensei. Cheguei em Bauru, currículo, eu tinha feito um lato sensu lá, já tinha feito um lato sensu lá na GV de São Paulo, que não era chamado lato sensu, porque em vez de 300 e poucas horas, era 80 horas. Mas 80 horas na GV da 9 de julho, né? Dá licença. Era assim, puxadíssimo, cara. Não tinha as franquias de hoje da FGV, era na matriz. Todos aqueles professor fera que dava aula para você. Então, eram 80 horas, mas eu fiz. Imagina, eu cheguei em Bauru com um currículo assim, 3 anos de controladoria de uma multinacional,
lá na época chamava de especialização, não era pós-lato sensu. 80 horas no GT. Aí o que aconteceu? O pessoal da faculdade não, minto assim, eu fui então selecionado para a usina Santa Adelaide de 2 córregos. Aí eu comecei a ser gerente lá. Os meus funcionários que estudavam na faculdade de administração de empresa de Jaú falaram para o diretor, tem um cara lá na usina. Aí o diretor me chamou para dar aula. Jaú. Foi assim que eu comecei a dar aula. Eu nunca pensei. Aí, experiência de vida, né? Imagina eu com 26 anos aproximadamente para dar aula. Entrei numa classe, eu dava aula de administração financeira. Sim. Entrei no último ano. Aí, a faculdade de Jaú era a única faculdade, lá tinha gerente de banco, lá tinha empresário, lá tinha um monte de gente. Eu, 26 anos, dá licença. Entrei, nossa, cara do céu. Dos marmanjos. Você não imagina a tremedeira que deu no primeiro dia de aula. Primeiro que eu não era professor, né? Nunca fiz pedagogia na minha vida, era na raça, mas era porque o conhecimento técnico. Mas eu fui aprendendo. No primeiro dia, eu nunca me esqueço, eu preparei matéria, quando dei assim 40 minutos de aula, já tinha acabado o assunto. Falei, o que eu faço agora? Primeiro dia, tinha acabado o assunto, cara. E eu preparei, hein? Falei, isso aqui eram 2 horas aulas, como é hoje. Não deu nem o sinal da primeira, tinha acabado. Falei, cara, o que eu faço? Aí comecei a contar da usina. Olha, na usina, a gerência financeira funciona assim. Aí valeu. Na segunda hora eu já aprendi. Falei, eu preciso preparar mais ou preciso correr menos. Você tem que correr menos, né? Aí você foi dosando, né? Dosando. E foi, cara, a minha primeira experiência de professor. Nunca pensei que um dia eu fosse professor. E como eu penso que nada acontece por acaso, acho que sempre são oportunidades na minha visão que Deus lhe dá. Eu peguei aquilo aí de Jaú. Eu vim para Bauru, já comecei a dar aula na IT. Dei aula 10 anos na IT. Os anos 80 inteiro dei aula na IT. Né? Formou muito profissional. Nossa, até hoje eu encontro com os caras. Eu vi no jantar. Você viu no jantar. Esse aqui é professor. Todo mundo, cara. E aí você vai deixando uma história, graças a Deus, uma história. Boa. E foi assim que eu comecei como professor. Que legal. Então, aí da usina, eu vim, aí a história da Sorri. Eu saí da usina. Então, teve uma história social. Da Sorri. Então, eu vim da usina. Isso com quantos anos? Eu tinha 27 para 28. Eu já estava casado, já tinha casado, levado minha esposa para a usina, nasceu meu primeiro filho. Então, eu vim para cá já com casamento e o primeiro filho. E aí, fui contratado. Quase fui contratado pela Tilibra. Sérvio Túlio Kolbe, né, que é o pai do Caio Kolbe, só para citar assim, as referências, que hoje é nome de rua, de tudo, né? O Sérvio, eu passei no processo seletivo dele, mas não acertamos salário. Porque eu vim com um salário muito bom da usina. Eu não acertei salário. Não acertei, o Sérvio ficou com muito dó. Aí o Thomas da Sorri tinha pedido um financeiro, um gerente geral, para o Sérvio Túlio, acredita? Aí o Sérvio ligou, falou, eu não consegui contratar esse cara, mas olha, pega ele, assim, na minha frente. E aí, aí foi que eu fui para Sorri. Uma história muito bonita da Sorri, porque a Sorri não era onde ela é hoje, a Sorri era aqui perto da Ípica, numa casinha, era o início rapaz. Da Sorri, né? Início da Sorri, início, casinha, aí o Thomas Ferranfrist, um norte-americano, missionário, um cara fantástico, sociólogo. E o Thomas era casado com a Claire, né? E tinha uma filhinha. E tinha um projeto. Ele veio para o Brasil para montar um projeto do tipo que a Sorri é. Nossa. E aí, ele, como era um cara muito bem relacionado, ele conseguia trazer verbas de várias instituições religiosas. Norte-americanas, alemãs, holandesas, de todas as religiões. Tinha presbiteriano, tinha católico, tinha várias, porque eram entidades do primeiro mundo. Estou falando para você, comecinho dos anos 80, que eu olhava o terceiro mundo, que éramos nós, e queria colocar verba aqui, dinheiro aqui, para fazer alguma coisa. Isso. Olha que obra que fizeram. Que obra que fizeram. Foi fantástico, Fábio. Cumprir propósito, né? Pessoas têm uma missão e cumprir um propósito, né? Aí, legal. O que aconteceu? Me contratou e falou, olha, não posso pagar o salário da usina, mas eu posso pagar isso, tudo aquilo. Eu falei, Thomas, o projeto vale a pena. Me apaixonou o projeto, então, né? Legal. E aí, cara, porque era assim, para fazer como até hoje, né? Uma
uma empresa, né, para recuperar deficientes físicos e colocar no mercado de trabalho. Esse foi o começo da Sorri. Hoje ela faz um monte de outras coisas. E aí nós começamos. Então, a gente ganhou aquele terreno da Prefeitura de Bauru, governo Oswaldo Sbeg. Não era quase nada lá, nada. A Nações era de terra até lá. Você não tinha pista dupla, nem asfalto. Estou falando 82, 83, que foi isso aí. Aí fui para lá não, comecei perto da Ípica, aí fizemos o projeto, aprovou, passou. Aí eu comecei não só a administrar, junto com o Thomas, a construção, que é essa construção que a gente vê hoje, como o dinheiro. É para cá, e paga consultor, e paga aqui, compra móvel, compra não sei o quê, faz cozinha industrial. Foi uma experiência fantástica. Então eu fiquei na Sorri mais 3 anos, e aí eu deixei a Sorri funcionando com uma fábrica de calçados, porque tinha que fazer uma adaptação para o deficiente físico, uma adaptação. E a gente colocou muita gente de fábrica de calçado naquela época em fábricas de calçados. Que legal. Era muito manual? Manual, muito, naquele tempo. Aí reabilitava E fábrica de confecções. Que então, legal. as pessoas que estavam em só. cadeira de roda, nunca me esqueço, tinha uma mocinha esperta. Ela estava assim, paraplégica, mas cadeira de roda, mas com umas mãos e inteligência perfeita. Ela era a melhor costureira que a gente tinha da confecção. Era uma confecção só de calçadinhos. Aí tinha um vendedor e tal. E aí, a parceria com a Tilibra, daí... O setor 2,5 aí. Ó, 2,5 já lá atrás, ó. Então, que isso? Quem falou que isso é coisa nova? Então, é isso aí, isso aí. É isso aí. E daí o contato que o Sérgio Túlio tinha com o Thomas era porque ele queria alguém da Tilibra que fizesse aquele trabalho. Sabe o envelope que a gente recebia o pagamento? Antigamente não tinha conta em banco. Você punha ou o cheque ou o dinheiro no envelope e pagava os trabalhadores. E a Tilibra fazia esse envelope. E ela achava que os caras que dobravam aquele envelope ali, passavam cola, era um monte de obra muito cara. Aí contratou a Sorri. Olha. E aí as pessoas que não tinham problema nem de braço, nem de mão, faziam isso. Aí nós abrimos 3 frentes, né? O sapato, a confecção e isso daí. Aí chegou a minha hora de sair da Sorri. Mesma história com o senhor Juxa lá. Como é que eu falaria com o Thomas? Nossa. Thomas. Porque aí eu recebi uma proposta de um cara para montar uma fábrica de calçados. Eu tive uma fábrica de calçados Brunella. 6 anos como empreendedor mesmo, dono de fábrica, empreendedor. Por isso que às vezes eu entendo muito o lado do empreendedor. Então, aí não era ético da minha parte continuar na Sorri e ao mesmo tempo montar uma fábrica. Eu falei, Thomas, eu vou montar uma fábrica. Carlos, mas precisamos de você aqui. Eu falei assim, consulta eu a hora que você quiser, Thomas. Eu não sou teu concorrente, eu vou montar uma fábrica. Eu montei uma fábrica de tênis no começo. E falei, não é seu concorrente, mas eu recebi uma proposta, cara, eu vou. E fui. E fiquei dando consultoria, até que o Thomas, depois de uns 3, 4 anos, voltou para os Estados Unidos, aí virou, hoje é o João Bidu, né? Sim. João Bidu, que é o presidente da Sorri, faz um excelente trabalho. E até nós estávamos conversando no bastidor, né, Fábio? Isso que eles fazem hoje que a gente chama de prótese, né? Prótese. Naquela época eles tinham começado a parceria, a Sorri, com o Hospital Lauro de Souza Lima, que antigamente era o Hospital Mores, por causa da hanseníase, que a pessoa ficava com problema. E aí ficou mas bem embrionário. Hoje talvez seja a maior fonte de renda da Sorri. E aí montei minha fábrica, tive 80 funcionários de fábrica. Aí mudei de tênis para a fábrica, eu fiquei 6 anos com a fábrica. Aí, isso aqui em Bauru mesmo? Aqui em Bauru, Calçados Brunella. E minha fábrica era ali em frente onde era a USC. A USC já tinha saído aqui de baixo e ido lá para cima, uns prédios de tijolinho à vista. Minha fábrica era ali. Cheguei a ter 80 funcionários, fazendo 500 pares por dia. Muito bem. Meu sapato era, depois de tênis, o tênis não deu muito certo, cara, mas depois que eu entrei em sapato feminino, deu muito certo. O sapato era bom, sapato de couro, com sola de couro. Então, meus clientes eram assim, naquele tempo existia a Yara, a Louca, a Dinar, que hoje depois acabou por causa do plano cruzado, plano real. Então, eu vendia para eles, vendia em shopping Morumbi, shopping Ibirapuera. Eu tinha clientes desse nível. Tá? Aí me aparece no plano cruzado,
Tá bom eu contar a história assim, Fábio? Tá bom, E ixi. Anderson, tá bom? Porque eu tô contando. A hora que chegar o cruzado e o real aí, a gente Então, vai. Aí mas- tá na praia dele, viu? Você vai escutar a primeira experiência com o plano cruzado Olha do lá, Sarney, olha lá. 1986. Essa aí eu ouvi falar. Eu vivi isso em casa quando criança. Lembro Quando meu criança. pai. Então, imagina. Eu lá na minha fábrica, que já tinha lá 6 anos por aí chega a Coca-Cola, saiu de Bauru, foi para Marília. Aí tinha um diretor de marketing da Coca-Cola, que foi indenizado. Ele era gaúcho de Novo Hamburgo. A família dele trabalhava em fábrica de sapato de Novo Hamburgo, que é a terra do calçado lá no Sim. sul. Esse cara, eu não posso dizer a família, mas ele era casado com uma moça, filha de um industrial de Bauru, e ele queria ficar em Bauru, porque ele já estava casado, tinha filhinha e tal. Ele chegou em mim e falou, quero comprar sua fábrica. Eu falei assim, mas não quero vender. Ai, que bom o negócio. Aí que é bom negócio. Eu não quero vender. Não, eu também, por questão ética, eu não posso falar o nome. Ele não, Sete, eu quero comprar sua fábrica. Eu saí da Coca-Cola, não vou voltar para minha terra. Tenho mulher e filhinha aqui. Estou com dinheiro. Eu falei, mas eu não quero vender, rapaz. Não quero. Aí eu tinha uma viagem. O plano cruzado veio, o plano cruzado Sarney veio em fevereiro de 1986. Como professor de economia, eu sei essas datas. Sim. E aí ia fazer um ajuste do plano cruzado em fevereiro de 87. Aí, em novembro, era assim. Em novembro, eu fui para a Europa, que era assim, com o dono do Calçados Perfil, que era de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. A gente ia para fotografar os sapatos. Pegar modelo. Comprar Fazer modelo, o benchmark, comprar bota, assistir desfile, que era muito interessante, porque o sapato é um complemento da roupa. Então aí a gente assistia, não tinha desfile de sapato, mas tinha desfile de roupa. Sim. Você prestava atenção para saber que sapato que ia dar. Aí você comprava e trazia. Cara, artesanal assim, desse jeito. E a sua única fonte era assinar algumas revistas italianas. Nossa. Aí tinha de calçature, né? Calçado. Que aí tinha as fotos, tinha as tendências, as cores, bico quadrado, bico redondo, salto. A gente assinava e trazia. Moda. Não tinha outro jeito. Você trazia foto, não tinha foto de celular. Tinha internet na época, Tinha, né? eu levava uma Olympus Trip. Levava foto, tirava 50 fotos e mandava revelar no Cherry. Mandava revelar no Cherry. Olha só. Era o que tinha. Era o que tinha, era o mais moderno que você podia. Porque o cara da Perfil já tinha ido várias vezes na Europa, ele fazia o sapato social, que não existe mais a Perfil, mas ele era campeão. Ele concorria com calçados Kizarina, que também era outro do Sul, fantástico. Para quem tinha sapato social, era isso. Bom, ficamos muito amigos, e aí, Sete, fui. Aí voltei, o cara na minha porta. Quero comprar sua fábrica. Falei, cara do céu, falei assim. Aí fui para casa, conversei com a minha esposa, voltei, e nós não queríamos vender. Aí o cara, no outro dia, na minha porta, aí mandou um corretor, que ainda existe hoje aqui, o cara do escritório de imóveis, foi lá. Eu falei, eu não quero vender, rapaz. Aí passou uma semana, o cara voltou lá. Eu falei, será que não é para eu vender? Aí vem a sua pergunta. Será que não é para você vender? Estou falando para você que era novembro de 1986, o plano cruzado ia reajustar em fevereiro de 87. Tá. Aí, meu amigo, eu fiquei pensando, a gente olhava a economia. Economia louca. Totalmente louca. Já tinha Cortava cortado 3 zeros. Isso, Fábio. Já tinha cortado uma vez, 2 vezes o 3 zero, não tinha mais onde cortar. Eu lembro que a moeda vinha riscadas antigas. Tudo, vinha carimbado. Agora vale tanto. Aí eu falei, será que isso não é para eu vender? Aí conversei lá em casa, aí eu falei assim, vou pedir um valor bem alto. Eu pedi um valor alto, cara. Ele falou assim, eu pago. Acabou. Eu falei assim, então é para eu vender. Negócio fechado. Aí eu falei, não é possível, é negócio fechado. Aí eu falei assim, cara, mas eu quero receber em 3 vezes. Eu já estava com medo de estourar o plano. Aí eu já tinha noção. Eu falei assim, eu te pago. Eu falei, nossa senhora. Foi. Aí foi, né? Aí vendi de uma semana para outra, deixei de estar lá, os empregados, toda a estrutura que eu tinha.
E aí, o cara, naquela época, o cara me deu 3 cheques. É o tempo que dava cheque pré-datado. 3 cheques. Né? Aí eu falei, bom, o cara vai me pagar, né? Ex-diretor da Coca-Cola de Bauru, que tinha ido para Marília. Bom, depois de 5 anos com essa fábrica, eu não preciso dizer para você que empresário dificilmente tira férias. Aí peguei minha mulher, meus 3 filhos, já tinha 3 filhos, e aluguei uma casa em Caraguatatuba. Falei, vou passar aqui 2 semanas, depois de 5 anos. Aí fui, eu aluguei assim, entre Natal e Ano Novo, sabe aquele Mas período? descontou o primeiro cheque. Eu descontei o primeiro cheque, falei, o cara é bom. O cara é bom, agora eu vou gastar. O cara Vai é quente. gastar. Aí eu aluguei a casa. Aí eu aluguei a Ô, casa. é sinal. É o sinal. Aí, olha que interessante. Aí, na economista, cara, eu já dava aula na IT. Já respirava um mundo de Já, economia. eu dava Isso aula aí. exatamente de economia brasileira na Economia IT. brasileira. E dava aula de administração financeira, das 2 matérias. Então, economia brasileira, cara, eu levava o Sarney, que era o presidente, falar assim, que era assim, não tinha como hoje. Então, você levava você gravava a fita cassete na sua casa e levava para dar aula. Falava, olha o que o presidente falou. Aí o ministro era um cara bom pra caramba, eu vou lembrar. Ministro da Economia, que seria hoje o Haddad, que foi o Paulo Guedes. Era esse cara, um cara fantástico. Ele era até de uma fábrica de brinquedos. E o pessoal pegou ele para ser o ministro. Ele era muito bom. Mas, meu amigo, aí, em novembro teve eleição. Tudo junto, né? Aí era aquela história, não, pega o boi no pasto, porque começou a ter ágio na carne, ágio no carro, ágio em tudo que você imaginar. Perdeu o valor. É porque um dos erros do plano cruzado foi tabelar preço. Ele tabelou. Não tem jeito. Não tem jeito. Que foi o mesmo erro dos outros que seguiram, o mesmo erro do Collor. Escassear as mercadorias. Escassear. Escasso. E aí tinha ágio. Olha, foi em fevereiro. Chegou na eleição, até o Antônio Emílio de Moraes foi candidato a governador. Ele estava na frente da pesquisa. Eu lembro Aí veio Orestes campanha Quercia. Eu estou citando independente do partido, só para citar a época, né? O momento histórico. Aí veio Orestes Quercia com essa história. Não, pega o boi no pasto, não vai ter mais falta de carne no açougue e tal. Ele ganhou a eleição do Antônio Emílio de Moraes. Ganhou a eleição do Antônio, porque a gente estava comentando ali que ele é um empresário do grupo visionário que administrou a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ele usou a capacidade de empresário para administrar bem. Doou para a causa social. Que a gente estava conversando aqui no bastidor sobre essa questão da causa social, da causa social, a importância. Cara, e aí eu olhava assim da praia e falava, vai explodir o plano. Acompanhava, né, jornal. Voltei para lá e em fevereiro, então voltei para lá, janeiro estava de novo. Fiquei pensando o que eu ia fazer, se eu montava alguma coisa. Naquele tempo não tinha contrato que dizia que você não precisava montar, não tinha. Não tinha cláusula contratual que dizia assim, ó, você vendeu, não pode montar coisa igual. Entendi. Eu fiquei pensando, eu falei, não, mas eu vou esperar reajustar o plano. E o plano não foi reajustado. E o plano entrou água, estourou o plano. Não. Aí, daí, ao invés de montar a fábrica, montei um escritório de consultoria. Sempre identificando oportunidade, Fábio. Falei, vai. Aí eu tinha muita amizade. Aí estava um monte de gente na crise. Precisando de... Isso. E sabe como eu comecei? Com os fabricantes de calçados de Jaú. Entendia do produto, porque do segmento. Bauru era fraco em sapato, eu frequentava o sindicato de Jaú. Eu ia nas reuniões. E lá é um polo, né? Estava com o guarda-chuva, vendendo guarda-chuva na chuva. Na chuva. Aí comecei, pessoal, estou em consultoria. Naquele tempo, ninguém sabia fazer custo. Custo, cara, era... Quanto que era? Era assim, custo era assim. Aí eu sabia muito de custo, imagina. Dava aula na faculdade, eu tinha sido empresário. Já tinha. Aí comecei, cara. As maiores fábricas de Jaú foram meus clientes. Aí comecei exatamente em 1987, um escritório de consultoria, tímido ainda, depois fui montei. E de fábrica de calçados, que eu acabei ficando especialista, eu fui para metalúrgica, eu fui para supermercado, fui para a indústria moveleira. Eu fui porque eu sabia fazer custo. E fiquei 17 anos. Em alguns dos meus grandes clientes, depois eu fiz consultoria na Ambev, de Agudos, quando a Brahma comprou a Antártica. Eu conto esses momentos históricos, é bom, porque alguns, que nem vocês 3 aqui, não estavam vivos ainda, mas muita gente que está assistindo o nosso, né, que está assistindo aqui vai lembrar. Quando a Brahma comprou a Antártica, ela virou Ambev, não era Ambev. E aí eu fiz um trabalho lá, na Ambev de Agudos,
fiz um trabalho na Duratex, fiz um trabalho na Unimed Bauru. A Unimed Bauru não tinha no hospital. Não tinha custo. Não sabia. Nada, me contrataram. Precifica. Eu montei a área de custo, contratei gente, fiquei 2 anos no Hospital Unimed Bauru, fazendo curso desde um curativo no dedo até uma de gestante, né? Uma cesariana, até uma cirurgia de cabeça, pescoço, que deixei tudo montadinho para eles usam até hoje. Então, eu fui crescendo, e daí, por que minha vida ficou assim? Porque eu sempre gostei de finanças, aí eu fui vendo que o financeiro é uma consequência da venda e da produção. Sim. Fiquei vendo. Falei, cara, o financeiro vai bem ou vai mal, dependendo de dar tudo bem no resto. Aí, eu comecei a me especializar na área de produção, né? E naquele momento que teve a Revolução Japonesa, todos esses conceitos de just in time, sabe, de produção puxada e não empurrada, sabe, de tudo isso daí a gente alinhou de Kanban. Aí eu fiz vários cursos, porque eu era economista. Fiz vários cursos, me especializei em produção. De produção eu fui para a ISO 9000, porque eu vi que de produção começou processo. Aí em 95, 96 era processo. Falei, se eu não resolver esse problema, não resolve o resto de produção. Aí eu fui para a ISO 9000, né, fiz carreira em várias empresas, que eu fiz trabalho, fiz alguns planejamentos estratégicos, aí comecei a gostar da área de estratégia. Eu não vou citar o nome por questão ética, mas eu fiz o planejamento estratégico numa grande rede de supermercado da região. Não é de Bauru. Né? Então, aí, hoje, essa empresa, essa rede tem 46 lojas. Nossa. Mas eu me lembro que, olha como o mundo é pequeno. Na segunda geração da família, um dos filhos tinha feito o GV. E falou assim, nossa, eu preciso aqui fazer planejamento estratégico. Estou falando para você, 96, 97. E aí meu nome foi citado para eles. Aí eu fui para lá e contratei. Fiquei 2 anos lá. E aí eles tinham lá 14, 15 lojas, uma grande concentração ali. E qual foi o planejamento estratégico? Você com estratégia importante. Estou falando para você 96, 97. Aí era o seguinte, nós tínhamos um planejamento e esse rapaz, ele veio quente da GV. Imagina um cara formado, não, lá só vi estratégia. Aí imagina os velhinhos, falando, não, aí a segunda geração, sangue novo. Mas deram espaço para ele. Aí a estratégia que nós fizemos foi assim, olha, nós só vamos montar, porque Jaú naquele tempo tinha 80 mil, hoje tem 120 mil habitantes, por exemplo, por aí. Sim. Então, ou mais. Mas naquele tempo, então, nós falamos assim, ó, nós só vamos montar lojas em cidades que não passem de 150 quilômetros daqui, e cidades que tenham menos de 200 mil habitantes. Se passar 200 mil habitantes, a gente não vai montar. Por isso, eles não têm Bauru até hoje. Tem 46 lojas hoje. O que você acha? Deu certo a estratégia? Não? Muito. Aí, o que acontecia? Então, eles montaram lá, montou em Barra Bonita, montou em Mineiros Tietê, montou Pederneiras. Você também tinha feito os estudos ali. Todo o perfil da... Começou a estudar. Porque cidade menor. Menor, quem era concorrente. Mais margem. Então, por quê? Eu lembro muito bem da estratégia. A gente não entrar em cidade grande, porque já tinha Pão de Açúcar. Em algumas delas, tipo Ribeirão Preto, já tinha Carrefour. Aí, né? E não dá para combater com esses caras. Tinha um poder de compra violento. Muito grande. Né? E o Confiança ainda estava começando, mas o Confiança se transformou nisso que ele é hoje, né? Sim. Grande. Inclusive um dos patrocinadores da Wise aqui, forte. Sim. Né? Então, você vê, aí deu muito certo. Mas isso para lembrar que aí começou, Fábio, a se fazer estratégia. Final dos anos 90, na virada do século. Começou a se fazer estratégia. Não todo mundo, planejamento. Aí começou a identificar a oportunidade. Aí começou a falar, bom, quais os pontos fortes que eu tenho? Meu ponto forte é assim. Qual a oportunidade? Dá para encarar? Dá. Você vai encarando. Né? E qual o ponto fraco que eu tenho? Assim, então aí... E como é que está a ameaça aí do mercado? Geralmente a ameaça era a taxa de juros. Viu? Nos anos 90, a taxa de juros era muito maior. A ameaça é governo. Era governo. Não mudou muito. Você punha lá assim, ameaça, o nego põe assim, política econômica do governo. Que coisa. Parece que estamos igual, né? Até hoje. Estamos igual, parece, né? Então, meus amigos, aí foi. Aí virou século, né? Virou milênio, já passou, enfim, aí foi. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 17 anos, né?
Eu tive grandes empresas, todas elas. E aí um dos meus clientes, que na ocasião, que era exatamente o frigorífico Itabom, que fez a proposta para eu parar tudo que eu tinha para ser diretor dele. Ele falava assim, Sete, eu vejo tudo que você fala com meus gerentes, está certo, mas não faz nem metade do que você fala. Assim, Quero você aqui quero dentro. você aqui dentro. Primeiro ano do cara, eu falei assim, cara, não dá. Eu tinha alguns clientes. Agora a missão era... Quer dizer, você já tinha sido professor, empreendedor, empregado, consultor e agora a diretor. missão era executivo. Diretor Executivo. Aí no primeiro ano que ele fez a proposta, eu falei, cara, não dá. Eu tenho muita gente boa, não posso parar. Porque alguns... Interessante, Fábio e Anderson. Alguns empresários, algumas empresas querem você. Olha, eu tinha alguns parceiros. Um deles era o Reinaldo Cafeu. Não estou falando que é qualquer um. E outros era assim, a Sônia Cabestré, que fazia pesquisa de mercado para mim. Outra era a Regina Vidotti, que fazia o RH para mim. Não era qualquer um. Era o escritório. O escritório cresceu, eu tive que montar parceria. Então eu tive que ter esses parceiros que eu cito o nome, que foi muita honra para mim. Fui honrado ter esses caras como parceiro meu. E aí, o que acontece? Eu falei no primeiro ano, falei que não. No segundo ano, no Natal do segundo ano, ele fez de novo a proposta. Aí que eu falei, será que não é para eu vir para cá de novo? De novo. Aquela perguntinha, que nada é por acaso. Eu falei, será que não é para eu vir para cá? Por quê? Eu estava cansado da correria. Eu vou contar um fato que determinou muito para mim. Eu tinha uma consultoria grande, você vê os meus parceiros, por aí você tem uma noção. Sim, imaginou. Aí eu estava dando consultoria numa fábrica de calçados do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo. Olha onde eu ia. Nossa, e naquela época não tinha nada, não telepresencial. tinha nada, não tinha como fazer reunião igual hoje. Tinha que pegar o avião, era assim, era de carro até São Paulo, não tinha voo para São Paulo. Pegava São Paulo, Porto Alegre, a gente pegava no aeroporto, um carro, né? Aí eu estava lá e eu ia chegar em São Paulo e ia fazer alguma coisa em São Paulo e ficar mais 2, 3 dias em São Paulo. Eu fiquei uma semana lá. A minha esposa me liga. Falou assim, o Rafael está com meningite, meu filho do meio. Nossa, aí para Imagina, tudo. eu, interior do Rio Grande do Sul. É uma notícia dessa. Aí, meu amigo, eu falei para ela assim, nossa, ela falou assim, já estou no hospital agora. Eu falei assim, ó. Quantos anos você tinha? Ela tinha 9 anos. Nossa. Meu filho. Deus, que meu filho do desespero. meio. Aí, imagina eu, coisa. Eu falei para ela assim, nossa, pelo amor de Deus. Eu falei, ó, interna, ele vai me... Não tinha celular. Tinha celular? Não me lembro, cara. 96? Já tinha o Motorola. Começando, Me lembro, já um Motorolazão grandão isso, assim, PT já tinha. 100. Me lembro que eu falava. Aí eu falei para ela, olha, eu vou já, estava em Novo Hamburgo, já vou para o aeroporto, vou para São Paulo, vou. Rapaz, eu sei que eu peguei voo de madrugada, essas coisas, tudo para chegar no outro dia, e eu falando com ela, e ela falou, não, mas ele foi medicado, mas está internado. Ele foi medicado, está internado. Eu sei que eu cheguei em Bauru, assim, só nada, imagina, não dormi, voltei. Eu lembro que eu peguei um táxi em São Paulo, no aeroporto, peguei um táxi e vinha para Bauru. Né? Eu peguei um táxi e vim para Bauru. Sei lá, Deus faz tudo certo. Aquela vez, eu ia ficar uma semana lá, eu fui de ônibus, não fui de carro para São Paulo. Você ia vir dirigindo com sono. Com sono. Qual o perigo? Peguei um táxi lá e o cara veio, cheguei, meu filho chegou a estar na UTI, e aí eu cheguei, fui para casa, minha esposa está assim, vou para lá, fui para o hospital, e aí, graças a Deus, meu filho saiu, sarou, não ficou sequela. Mas isso, Fábio e Anderson, fez uma grande reflexão na minha vida para eu parar de correr tanto. Sabia? Que era o plano inicial seu lá, já desde o início. E, cara, é uma coisa séria. Todo mundo que vai ficando conhecido, você é conhecido, você é demandado. O cara puxa você para cá, puxa você para lá, você fala assim, eu não quero. O cara fala, não, mas olha, o cara é meu amigo, porque eu indiquei você, você fala, pô, mas... O desafio é falar não, amigo, né? Pois é amigo do Fábio, então eu vou, sabe? É amigo do Anderson, entendeu, Anderson? Eu era assim já. E aí, interessante, para o pessoal mais jovem, você entra num rolo compressor, você entra num rolo compressor que você não consegue. Você até de vez em quando no hotel fala, cara, puta merda, eu estou 3 dias fora de casa, estou uma semana fora de casa. Por exemplo, você fala assim, cara, isso não é vida, isso não é vida. Depois de um certo... Eu quero parar, mas você não consegue parar. É um rolo compressor. Tá naquele turbilhão. Sua vida vira uma roda viva.
E aí, turbilhão. Mas esse fato me fez refletir. Aí Falei, você vou parar. aceitou a proposta. Aceitei a proposta. Aceitou a proposta. Aí foi aí que eu mudei, fui para diretor executivo. Fiquei 21 anos. 7 no Itabom. Pelo menos estava toda noite em casa. Toda noite. fim de Isso semana. foi de fim de semana. Família. Aí 7 anos na Itabom e 14 na Mesane, onde eu A Mesane. pedi para me Que aposentar. foi um grande case, né? Foi um grande Mesane, case, né? mais conhecido História- assim, um grande case, fantástica da Mesane. Legal. Onde nós temos muita responsabilidade social, Anderson, que é Legal. o tema da WISE, né? Sim. Muita. Com a visão mesmo de uma empresa madura. É uma família japonesa, Nagasawa, são excelentes. Mas você vê, com o japonês também tem uma sensibilidade maior para certas coisas. Não que para o italiano não tem, para o português não tem, para o espanhol não. Mas eles, talvez, um pouco da herança do que viram no Sim. Japão. Cultura, Fizeram né? muita coisa de responsabilidade social corporativa, né? Foi. Aí me aposentei, aí falei assim, vou ficar em casa. Ledo engano. 1 mês e meio de casa, eu cansei de assistir Sessão da Tarde. Cansei de assistir videotape de futebol que tinha sido na quarta. Aí eu falei, para com isso, cara, o que eu estou fazendo? Aí eu já caminhava, não sei o quê. Aí eu falei, para, não é isso. Aí comecei a pegar a empresa, o Fábio foi uma das primeiras. Foi. Que legal. Né, na área de Conversou estratégia. bem, Lembra, Fábio, que eu Lembro. tinha a experiência da Mesane. Bem nessa Falou, época. Sete, qual foi a sua experiência? Aí estou com 5 empresas, não quero mais, que é uma por dia. Cama por dia. E ao menos eu livro sábado e domingo. Mas eu não quero mais mesmo, entendeu? Consciente assim, até por causa, em primeiro lugar, para dar padrão de qualidade. Você só consegue ser um consultor de qualidade quando você cuida do consegue cara. Você tem que dedicar cuidar, mesmo. você tem que cuidar da pessoa, ter uma responsabilidade Sim, em cima sim. daquilo. Dedicar. Segundo, estilo de vida. Aí eu relembrei meus 25, 26 anos quando eu saí de São Que Paulo. decisão, hein? Decisão, Essa época dos Fábio. 20 e pouco aí, parabéns. Foi, porque tinha chance de eu, Fábio, crescer na empresa. Ah, e O tá aí meu gerente hoje, falou né? isso para mim, cara. Eu falei, Tenho certeza, "Sério?" pela competência do Eu falei, tinha chance de eu trajetória. crescer, então, Você, diante Isso é um pouco disso, da minha história, assim, entendeu? Muita história, imagino que deve ter aí. Mas diante disso, todos esses desafios aí, Isso aí. conta um caso que você fala assim, que mais foi difícil você encarar mesmo. Você entrou, você falou, puxa, esse aqui eu bati, apanhei. Olha, eu vou contar um caso assim que é sui generis. Como eu fiquei um especialista em fábrica de sapato, aí, depois de 2 anos trabalhando com um cliente daí da região de Jaú, o cara tinha dado o prédio dele, foi para leilão, e o prédio era dele. Eu fiquei com muito dó, família, pai. E o rapaz que me contratou, eu tinha sido professor dele, do filho, na faculdade de Jaú. Olha para você ver o mundo. O professor dele, ele me chamou, quando eu estava com consultoria, eu fui. E aí, uma coisa que não dependeu de mim, porque já estava dado em garantia e tal. Já tava. E aí, não tinha ninguém para arrematar esse prédio perante o juiz. Não tinha ninguém. Aí, eu não era da família e era muito próximo. Eu ia lá um dia por semana, almoçava na casa deles. Eu ia almoçar aqui em casa. Em casa. Aí pegamos uma amizade. Aí foi o advogado chegou em mim e falou, Sete, você não é da família, você arremata esse prédio para mim, para eles? Eu falei, arremato. Era assim, né? Tudo muito coragem, né, Fábio? Porque consultor tem que ser corajoso, peitudo. Eu tinha sido empresário, né? Depois de empresário que eu fui Que consultor. é mais correr risco do que empreendedor? Não tem. Aí eu falei assim, eu faço tem que arrumar meu imposto de renda, tal. Bom, E aí? aí o que aconteceu? Daí já tinha marcado, sabe, o leilão sempre marca assim 3, 4 meses antes, né? Então a gente já sabia. Aí nós sentamos, até que ponto eu posso chegar, quanto que a empresa tem para dar no leilão para tirar de lá. Rapaz, aí nós demos um jeito, porque era assim, meio do ano, deu para estruturar meu imposto de renda, eu fiz isso pela amizade da família. Imagina. Aí, essa é coisa difícil, né? Essa foi uma. Aí passou 3, 4 meses, vou em frente ao juiz. Nunca tinha participado disso. Mas a gente, empresário, você enfrenta qualquer coisa, concorda? Empresário, você enfrenta qualquer Você coisa. vende o produto sem existir. Sem existir. Então eu falei, enfrentar isso não é difícil. Bom, mas tinha assim, né? E se aparecesse mais alguém que desse lance? Eu tinha que chegar a um ponto, porque até aquele ponto, naquela época, era cheque administrativo. Cheque administrativo, valor alto. E a empresa, nós tínhamos feito um estudo junto, eu era consultor financeiro, ele com advogado, que estava cuidando. Chegamos a um ponto que era até ali. Passou dali, eu não podia dar nenhum lance, porque não tinha dinheiro. Ia perder o prédio.
Aí, rapaz, vou lá perante o juiz, porque Carlos Roberto Sete não era a família deles lá, Sim, nem passava certo. perto. Aí vou lá, né? E consultor, passei, né? Fui lá. Aí, juiz, para aquela cerimônia, o prédio tal, da cidade tal, nós vamos para dar garantia tal, Nossa. lance mínimo tal. Então, lá eu não era da família. Aí eu lembro que eu dei, assim, como se fosse hoje, uns R$ 500 a mais. Que já era outra moeda, já. Sim, sim. Cruzado novo, aquelas coisas. Uhum. Então, imagina que fosse, eu dei 500 a mais, Uhum. para não perceber. Aí um cara lá do fundo me dá Ai. mais um outro lance. Falei, puta, Vai começar. vai começar. Aí eu esperei um pouco, né? Esperei consciente. Aí eu dei mais um outro lance. O cara lá do fundo, que ninguém conhecia, o advogado olhou para mim, eu falei, ele falou, isso aí. Aí o cara deu outro lance, cobriu o meu lance. Nossa. E aí, de novo, né, com o número mínimo na mão que eu podia chegar, o número máximo, aí eu dei um terceiro lance mais arrojado e o cara não deu. Aí ficou aquela história, demorou um tempo, o juiz, dou-lhe uma, pá. E todo mundo rezando ali, né? Todo mundo rezando, dou-lhe duas. Tem mais, aquela cera para dar o terceiro, Não. e vai. Aí ninguém mais, porque o cara lá do fundo, ninguém mais, o cara não falou mais, deu 3, eu arrematei o prédio pro cara. Missão Aí, cumprida. missão cumprida. Então, esse é um desafio por tudo, né, que eu contei. Aí, pela regra do jogo, tinha que ficar 2 anos aquele prédio no meu imposto de renda, para eu devolver para a família. Ah, olha. Aí tem toda uma questão de confiança, né? Sim. Aí eu ficou 2 anos comigo, Só no, aí eu devolvi para a família só no bigode. só no bigode. Só no bigode. Só no bigode. Então é uma história para você contar. Era Sim. fio do bigode mesmo. Uma né? relação de confiança. De confiança, né? tinha, né? Naquela A gente época, podia dizer. A palavra vale, né? O cara quando falava assim, ó, Sim. vem almoçar na minha casa toda semana, vem almoçar, não, eu faço questão de você almoçar na minha casa. O cara era outro mundo. O consultor se envolveu. Se envolveu. E é outro Sim. mundo, Fábio, era outro mundo. Tinha isso, tinha o fio do É bigode. isso aí. Sim. Tinha essa coisa de, ó, pô, vamos lá em Mas casa. é legal, né? Acho almoçar. que Minha isso mulher vai fazer comida hoje, vai lá, entendeu? Vai fazer um franguinho e tal. Isso foi uma das histórias, Fábio, que eu contei. Aí tem outras histórias interessantes, assim, por exemplo, É muito. quando eu fiz um Imagina. trabalho numa fazenda aqui pertinho de Pirajuí, e eu tinha que dar treinamento para os caras de ISO 9000. Aí não tinha lugar para dar treinamento. Eu dei treinamento para os caras embaixo de uma árvore, embaixo de uma figueira grande, que era até as vacas iam para lá. Peguei o flip sharp e dei treinamento para os caras. De 5 S. Nunca me esqueço. Tem uma história. ISO 9000 na fazenda. Na fazenda. Na fazenda. Eu dei consultoria fazenda para um de alto prefeito. nível? Aí eu dei consultoria para um prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, cara novo. Sim. Eu tinha dado consultoria para o cunhado dele na fábrica. Aí ele se elegeu prefeito, ele falou, contrato 7. Imagina, prefeitura. Aí, o cara tinha aquele projeto de fazer, eu vou esquecendo os nomes, mas é participativo, gestão participativa. Eu estou falando isso para você, século passado, segunda metade dos anos 90. Então, hoje, tudo bem. Gestão participativa, então, a gente tinha que ir nos bairros. Nossa, já era moderno. Ele era moderno. Tinha que ir nos bairros perguntar qual era. Aí ele queria que eu fosse junto com ele. Eu fiz o planejamento da Prefeitura de Santa Cruz. Fiz o planejamento da Prefeitura de Santa Cruz com base nessa gestão participativa. A gente ia nos bairros com o vereador que tinha sido votado ali, né? Vou contar uma outra para vocês. O vereador que tinha sido. Ali, o vereador ia lá, aí vamos dizer. O vereador queria fazer o salão da associação de bairro, mas os caras queriam bico de luz. Aí o prefeito inteligente, ele era, na ocasião ele era PSDB. Ele inteligente falou, não, aqui é bico de luz. Não vou gastar o dinheiro para fazer um barracão grande para a associação, que aqui é bico de luz e esgoto. E assim eu fui, cara, em todos os bairros do cara. Foi fantástico, nós fizemos um planejamento. Eu não era o secretário, eu fiz o planejamento. Nossa, Sete, até na administração pública. E é muito carente, né? Na Muito verdade, carente. se você pensar, hoje poder público com planejamento, nossa. Muito carente. São desafios. E desafio, assim, Fábio, de implantação tem um monte, cara. Dá para contar. Implantação tem um monte. Mas que legal. E dá para a gente contar. Muita história, assim, viu? Muita. Assim. Pena que não temos tanto tempo. Tanto mais, né, Fábio? Vamos repetir aí para você. Vamos pegar. Mas uma está história aqui assim, hoje. Dos meus filhos, né? Quando tinha um escritório forte, todos eles, eles entraram a trabalhar comigo com 14 anos. Meus filhos não é 16, não, 14. Né? Registrava eles. Eles faziam um trabalho de boy.
Então, eles aprenderam a mexer, a atender telefone, aprenderam a mexer com computador, aprenderam a ir no banco, todos eles. Aí, como meus filhos são 3 anos de diferença um do outro, o que entrava com 14, quando chegava com 17, ele estava no 3º colegial, eu liberava ele para ele fazer 3º colegial e cursinho. Aí entrava o outro. 14 anos, 3 anos, eu liberava ele, deu certinho. Mas aí eu falei, aí o pai eu falei assim, vocês não querem continuar o escritório? Ah, não, pai. O senhor trabalha muito. Acredita? Meu pai, o senhor trabalha muito, a profissão do senhor trabalha muito. Então, eu não tenho nenhum filho economista. Eu tenho um engenheiro, ó, pra você ver, é outra geração. Engenheiro florestal, arquiteto e marqueteiro. O que está em Portugal é de marketing. De marketing. Nenhum quis. Então, são histórias, né? Mas eles deram muito certo. Todos eles deram muito certo. Estão muito bem de vida, muito bem de vida. Seguiram o que Deixou, gostavam. Que gostavam. Seguiu com permissão. Isso, Fábio. Mas, ó, Fábio, de novo, Fábio e Anderson, é uma mensagem. Não force teu filho a ser uma coisa que ele não quer. Que não quer. Porque é claro que Também eu tinha um acho. escritório grande, cara, tinha um BEV. A expectativa é sempre essa, né? Vai Sempre vir a essa. sucessão. Aí, eles foram vendo, todos eles deram certo, mas fizeram, inclusive, profissões novas, engenheiro florestal. Nem existia. Arquiteto, tudo bem, mas arquiteto também, né? Aí o meu filho mais velho, o mais caçula, que está em Portugal, ele se formou em jornalismo. Se formou em jornalismo, fez mestrado de jornalismo esportivo. Ele queria ser jornalista esportivo. Aí o mestrado dele, ele fez tudo de casa do Sport TV. Ele foi no Sport TV, entrevistou todos aqueles caras lá. Voltou de lá e falou, pai, não quero ser jornalista. Falei, pô, como, Guilherme? Agora, 26 anos. Depois... Guilherme, como você não quer ser jornalista, cara? Agora, você é mestre pela Unesp, cara. Pai, não quero. O que eu vi lá não é para mim, não quero. E ele assistia todos os programas, imagina, ele assistia Globo A, Record, SBT, ESPN. Tinha esporte, ele mudava. E não era só futebol, era tudo. Precisa de coragem também para isso, hein? Coragem depois de formado. Aí o moleque falou assim, pai, eu não quero. Aí ele falou, pai, eu quero ser igual ao senhor. Eu falei, pô, mas eu não pensei, não falei, mas eu pensei, agora, cara, você fala assim. Aí, para simplificar, talvez esteja no fim, né? Mas para simplificar Aí eu falei, ele falou, pai, eu vou fazer uma faculdade de administração. Não, de administração, você vai fazer um pós-graduação da GV. Já tinha GV em Bauru. Se você gostar da administração, a gente vai fazer um doutorado. Ele já tinha mestrado. Aí ele fez 1 ano e meio e falou, pai, esse é o que eu quero. Aí ele fez mestrado em Portugal, na Universidade do Porto. Está lá, gostou, especializou em marketing, porque jornalista escreve fácil, marketing. Uma coisa... nunca perde, né? Acaba que Tá lá, ele agrega muito. Está lá numa agência. Está trabalhando numa agência lá, marketing digital direto. Que legal. Então, Parabéns. Assim, não force teu filho a fazer uma coisa que ele não quer. Parabéns. Não adianta, né? Parabéns. Eu acho que tem que... O que a gente sempre fala aqui, né? Principalmente a gente sempre deixa uma mensagem para os jovens e para quem está assistindo. Né? O que é importante é você experimentar, porque eu acho que descobrir o que a gente o que vai ser... Ninguém tem bola de cristal, a grande verdade é essa. Mas se a gente não testar, não experimentar, não arregaçar as mangas, né, e correr atrás, você não vai descobrir, nunca, né? Você não vai chegar em lugar nenhum nunca. Então, acho que... Uma grande mensagem já deixada também é essa. E às vezes você se formou naquilo, vai ver como que é o trabalho e fala, poxa, não gostei. Para isso é preciso coragem. É coragem mesmo, muita coragem. E é melhor tomar essa decisão quanto antes do que seguir aquela carreira sem afinidade. Sem gostar. Não dá. E talvez ele, no caso do meu filho, jamais seria um bom jornalista, por mais que ele gostasse de esporte. Ele viu, então vamos ser Sport TV, cara. Sport TV, não é qualquer um. Sim. Então ele ficou lá, fez vários, pai, não é isso que eu quero. Que legal. Agora, não falei para ele, agora que você fala que você não quer isso aqui. Eu já tinha vendido o escritório, já estava na Itabon, era outro mundo já. Mas enfim, são histórias. Viu, né? Carlos? E o que você deixa de mensagem aí para os nossos jovens que estão assistindo aí, pensando neles, que eles estão na trajetória de escolhas, de futuro? Eu acho assim, além do talento que você percebe que você tem, todo mundo, quando olha para dentro de si, percebe o que mais gosta e o que menos gosta. Sim. Às vezes a gente fica com dúvida até do que mais gosta, mas o que menos gosta a gente já sabe. Mais ou menos assim, como profissão. Sim. E eu penso muito que tem que ter uma consciência social. Se você for empresário, se for médico, se for engenheiro, tem que ter uma consciência social que faz a vida. Minha maneira de ser. É o conselho que eu dou. E, de fato, fazer o que você gosta, porque a sua vida vai ser construída em cima disso. Legal. Eu percebo assim que alguns lares são desmanchados porque
o cara não está bem no emprego dele, não está bem em casa. É, É muito comum isso, né? De lares desmanchadas, Sim. assim. verdade. Minha maneira de ver, é um pouco da mensagem que bom, que linda eu faço, mensagem. né? Legal. Então, mensagem. Parabéns. Eu acho mesmo. Obrigado. Tem um brindezinho aí, Leandro? A gente sempre tem aí um projeto aqui. A legal, cara. gente tem uma sala maker aqui, viu? Ah, que bom. E essa sala maker, ela tem Opa. tem aí a lembrancinha aí do Ah, livecast. obrigado, cara. E ó, eu acho que eu térmica. procurei algumas histórias suas aí na internet. E eu vi muito você falando sobre economia, sobre Sobre plano isso. real. Sim. Só que essa história eu não vi, então então, acho que vai ter novidade. Vai ter novidade. Histórias da sua Da minha vida aqui. Novidades. Então, ó, pra quem tá assistindo aí, É, parabéns, muito bom, parabéns legal. quem ficou com a gente até aqui. Parabéns, Bom, Carlos Sete. obrigado. Muito bom, obrigado mesmo, de coração, viu? A gente que agradece, Acho que viu? é uma coisa legal, história de vida, é uma história de vida, Sim. né? Todos que vierem E aqui. agrega Uma bela muito. Eu acho que história, Pode essa é a dar, né? finalidade nossa Sim. aqui. Então, obrigado, viu, Anderson? Inspirar. Eu que agradeço. Obrigado, eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês, né? Sim. A oportunidade de estar aqui com você, com o Fábio, que é meu cliente, meu amigo, né? Acho muito bom, muito feliz de estar Ah, aqui, que poder legal. de alguma forma agregar algum valor. Que Muito legal. obrigado, Tá bom, obrigado nada. pela audiência. Tá bom, Prazer estar aqui Tá bom, mais uma Fábio. vez. obrigado E até mesmo. o próximo, né? Wisecast. Até o próximo. Deus quiser. Um abração, viu? Tchau. Isso aí. Da Muito hora. bom, Sete. Isso aí. Legal. História de vida, né? História de vida. Nossa, né? Não, e é fantástico.